Todos podem recomeçar. Todos podem recomeçar. Mensagem que desejo compartilhar nesse momento, ela nasceu a partir de uma série de situações envolvidos com algumas situações que nós temos acompanhado enquanto igreja. O rebanho que forma a IBNM tem sido colocado diante de grandes pressões e provações. Somado a adversidades que todos estamos enfrentando na sociedade, como de um modo geral, combinados também com as comemorações da Semana do Dia da Mulher, me levaram para um texto bíblico que contém elementos que nos ajudarão a seguir em frente, mas não de qualquer maneira. Nós entendemos, dizemos e temos repetido que precisamos avançar, precisamos seguir em frente, mas não de qualquer maneira. Por isso estamos desafiando a igreja, encorajando a igreja. Hoje pela manhã já o fizemos no culto da manhã, e nesse culto também eu quero mais uma vez encorajar você para aquilo que estamos chamando de afiar o machado. Sim, é uma expressão que ajuda-nos a entender e compreender que para que possamos avançar, para que possamos seguir em frente, não podemos fazê-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos ser muito eficientes no cumprimento da missão. E aqui eu aproveito para encorajar você, no final do culto teremos mais uma abordagem sobre isso, para que você se coloque diante do Senhor, buscando nele condições para afiar o machado, assim como vimos no vídeo, tanto pela manhã quanto já também nessa oportunidade dessa noite. De maneira, queridos, que eu quero convidá-las, à luz destes elementos que eu acabo mencionando aqui, as pressões que muitas pessoas do nosso rebanho estão passando, somado também com as adversidades, que todos nós estamos também enfrentando, e à luz dessas comemorações do Dia da Mulher, que vem num tempo onde grande ênfase e evidência tem se dado para a importância da mulher na sociedade. Importância essa que o próprio Senhor Jesus já sabia, reconhecia e o fez enquanto aqui na terra. E na palavra de Deus nós encontramos instruções maravilhosas para que os homens possam cuidar das suas mulheres, que o marido possa cuidar da sua esposa, que filhos possam cuidar de suas mães. E a referência bíblica é que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se nós formos pela Bíblia, as mulheres elas terão dignidade, elas terão reconhecimento, elas serão amadas, elas serão respeitadas. E é isso que nós devemos fazer enquanto homens de Deus, enquanto povo de Deus. Mas nós também temos observado que esse tempo que nós estamos vivenciando é um tempo que tem tirado das pessoas muitas coisas. O professor Edilson, o doutor Edilson, esteve conosco no dia de hoje e continua à disposição para você também acessar a aula que nós apresentamos hoje pela manhã, às 11 horas da manhã, EBD.3, tratou de um tema que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Como administrarmos perdas, lutos e lidar com o sofrimento. De fato, muitos são os sofrimentos, muitas são as lutas. E diante de tudo isso, nós temos insistido que é tempo de recomeçar. Temos insistido que é tempo de recomeçar. E eu gostaria de usar esse tema, então, todos podem recomeçar. Por quê? Porque quando nós pensamos na figura da mulher, e aí já está anunciado o texto de Gênesis capítulo 16, de 6 a 15, você já pode buscar esse texto bíblico, você pode acessar esse texto bíblico, porque com base neste texto bíblico, eu quero justamente mostrar isso, que é possível todos recomeçar. Todos podem recomeçar. Nós vamos partir de uma experiência, de uma narrativa bíblica que apresenta, para aquele tempo, uma das mulheres que mais enfrentou dificuldades e que representa, na verdade, um período, um tempo
que foi no passado e também ainda é em muitas comunidades, em muitos lugares, em muitas situações. Acompanhe comigo o texto bíblico de Gênesis capítulo 16, versos de 6 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na Nova Tradução Transformadora. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 16, a partir do verso 6. Abrão respondeu: Ágar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, El Rui. Pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de Beer Laai Rui. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la para nós nesse instante, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra nos revela importantes informações acerca de como, ó Deus, se desenvolveu a trajetória do povo de Israel, da igreja a partir do Novo Testamento. E aqui no Antigo Testamento nós encontramos este relato de uma época em que a escravidão era algo normal, aceitável para os padrões humanitários. Hoje entendemos e compreendemos que isto foge da tua vontade. O que acontecia naquele tempo é algo que o Senhor jamais desejou, o Senhor jamais quis que as mulheres fossem tratadas como foram tratadas no passado, assim como muitas hoje continuam sendo também desrespeitadas, não sendo dado a elas, ó Deus, a oportunidade de igualdade em direitos com relação aos aspectos humanitários, com relação à dignidade da vida. Mas o Senhor tem construído todo um processo e nós nos alegramos porque Jesus vem nos ensinar a como sermos uma sociedade, como nos relacionarmos, homens e mulheres, de maneira que o Senhor seja exaltado a partir do cuidado, da atenção, da igualdade que devemos estabelecer em nossos relacionamentos. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra nos ensina sobre todas as coisas e pedimos agora que o teu Espírito Santo aplique às nossas vidas para o tempo que se chama hoje, para que estejamos preparados, ó Deus, para viver e ensinar também, ó Deus, as futuras gerações. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O texto e a história apresentam um enredo cujos ensinamentos contêm princípios que podem ser aplicados de um modo ainda mais especial às mulheres. Porém, estes princípios também podem ser aplicados a qualquer pessoa. Então eu quero chamar a sua atenção, aproveitando esse momento oportuno da ênfase ou do destaque para o Dia das Mulheres, ou a Semana da Mulher que começa, mas que estes princípios bíblicos que nós encontramos na narrativa
ela se aplica a qualquer pessoa. E é por isso que eu estou chamando esta mensagem Todos Podem Recomeçar. Agar teve a oportunidade dada por Deus para recomeçar. Uma mulher que naquele tempo era totalmente desprezada, ela não tinha direito algum, nem mesmo sobre o seu próprio corpo, em qualquer tipo de abordagem que nós possamos fazer. Apesar do texto bíblico trazer para nós que Agar era serva de Sarai, e eu quero também chamar a sua atenção, se você ainda, porventura, não assistiu a EBD.3 do domingo passado, em que o pastor Dr. Renato Gusso nos ensina sobre o princípio de interpretação bíblica, sobre alguns elementos importantes, ele faz menção a esse texto, e esse texto também, naquele momento, veio ao meu coração para que pudéssemos hoje nos debruçarmos um pouco mais sobre ele. E ele fazia questão de mencionar, e o texto também deixa isso muito claro, que Agar era serva de Sarai, mas na verdade a palavra aqui é escrava. E enquanto escrava de Sarai, ela não tinha direito ao seu próprio corpo. Os versículos de 1 até o versículo 5 descrevem a introdução da história, em que, diante do fato de que Sarai era estéril, ela então coloca a Abrão a oportunidade, a possibilidade dele ter relações com a sua escrava e com ela então ter um filho e se tornar pai. O que nós encontramos é o jeitinho brasileiro à moda antiga, ou feito à moda antiga, né? Usando aqui uma provocação, aquele famoso jeitinho brasileiro que é dar um jeito não ético, não adequado, imoral para resolver problemas. É o que também pode ser chamado de construir atalhos. Sarai, em vez de aguardar a promessa de Deus, Abrão, em vez de aguardar a promessa de Deus, acabam criando um caminho inadequado e que traz consequências terríveis para todos os envolvidos. Agar sofreu, o filho Ismael sofreu, foi rejeitado, é expulso da presença depois da família. Isso dá origem a uma briga que até os dias de hoje, até Jesus voltar, ela se estabelecerá entre povos árabes e judeus. Sem entrar aqui em questões geopolíticas, porque não é o nosso foco, eu quero mostrar que se houve recomeço para uma escrava que não tinha direito sobre o seu próprio corpo, não tinha direito de opinião alguma, se houve recomeço para ela, há recomeço para todas as pessoas. Há recomeço para você, minha irmã, há recomeço para você, meu irmão, há recomeço para você, mulher, há recomeço para você, homem. Há recomeço para todos. Há recomeço para aqueles que foram injustiçados, como Agar foi. Há recomeço para aqueles que foram desprezados, como ela foi. Há recomeço para aqueles que foram colocados de lado, para aqueles que foram usados para alcançar algum tipo de benefício. E o sentimento de ser usado para benefício de outro é algo extremamente nocivo, ruim, terrível. É possível recomeçar. Todos podem recomeçar. O texto nos revela algumas características da personagem Agar, de Abrão, de Sarai, mas também nos revela características do próprio Deus. E como essas características de Deus permitem aos que creem em Deus, aos que creem no Senhor, recomeçar. A primeira característica de Deus que permite a todos recomeçar é que Deus ouve. Deus ouve. Versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz: o anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, ou no hebraico Ishmael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Por que nós podemos afirmar que Deus ouve? Porque o significado do nome Ismael é o Senhor ouve, Deus ouve. E eu quero chamar a sua atenção
para o fato de que todos podem recomeçar quando nós colocamos diante de Deus as nossas angústias, quando nós colocamos diante de Deus o nosso clamor, e quando nós nos derramamos perante Deus diante das circunstâncias difíceis pelas quais nós passamos. Agar foi desprezada, foi rejeitada, foi maltratada. E ela orou, ela clamou, a angústia dela subiu diante de Deus, chegou diante de Deus. Deus ouviu o seu clamor. E o filho que ela estava gerando se tornou então um marco desta intervenção divina. O nome dele se torna justamente esta referência ao que Deus fez em favor dela. Deus ouviu o seu clamor. Aqui nós temos uma lição muito importante. Todos podem recomeçar, mas todos precisamos clamar a Deus para vivermos uma experiência de recomeço. Não há recomeços sem clamor. Não há recomeços sem buscarmos a Deus com intensidade. Não há recomeços sem apresentarmos diante de Deus aquilo que nos angustia. A palavra de Deus deixa claro que o Senhor cuida de nós. A palavra de Deus em Pedro vai mostrar justamente sobre isso. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós podemos recomeçar. Nesta semana eu fui muito impactado pelo tempo e os períodos em que passei com o irmão Wilson ali no hospital. E você que já acompanhou alguém vítima de um AVC e que está vivendo esse processo de reabilitação, algo que mais nos chocou e que nos impactou é o fato de que, ao conversarmos com Wilson, ficou claro e perceptível que ele compreendia todas as coisas. E a dificuldade da pessoa de, naquele momento, responder a esse processo, a esse comando, porque a mente dá o comando e o corpo não obedece. E isso pode gerar uma angústia muito grande. E eu dizia para o irmão Wilson, meu querido, você agora precisa exercitar a sua mente e descansar em Deus. O Senhor sabe da sua aflição, então fala com o Senhor. E é isso que nós temos que entender, queridos, que nós precisamos clamar diante de Deus e colocar a nossa angústia, o nosso clamor diante dEle, porque Ele nos ouve. Ele ouviu a oração de uma escrava, ele ouviu a oração de uma mulher desprezada, rejeitada, de uma mulher que estava sendo usada por Sarai e pelo próprio Abrão. Deus ouve. Deus ouve. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Podemos lembrar também, como ilustração, o momento em que Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 3. A narrativa bíblica vai nos dizer que Deus fala para Moisés que ele precisava voltar para o Egito e liderar o seu povo para um processo de libertação, porque ele ouviu o seu clamor. A expressão bíblica vai dizer que o clamor do povo chegou aos meus ouvidos, o clamor do povo chegou até mim. Nós vemos a Bíblia nos dizendo que Deus, Ele ouviu o clamor do povo de Israel quando perseguido no Egito. Deus ouviu o clamor do rei Ezequias quando recebeu a notícia: coloca em ordem a tua casa, porque morrerás, certamente não viverás. E ele ora, ele clama ao Senhor, e antes do profeta sair da presença do rei, ele retorna, Deus fala com o profeta, ele volta ao rei Ezequias e diz: Deus ouviu a sua oração. Quando Daniel ora, a Bíblia nos diz no livro de Daniel que o anjo foi enviado. E o anjo diz para Daniel: Daniel, você é um servo muito amado, porque a sua oração foi ouvida desde o começo. Eu só não consegui chegar antes por causa do príncipe da Pérsia que me impedia de chegar aqui. Ele fazia referência à batalha espiritual que acontecia. Mas ele diz para Daniel: a sua oração foi ouvida. E aqui eu poderia continuar citando vários outros exemplos de histórias,
de homens e mulheres que oraram e clamaram. Ana, mãe de Samuel, que era estéril, ela clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor. Meu irmão, minha irmã, é tempo de clamarmos, é tempo de oração, é tempo de buscarmos a Deus. Nós encerramos nesta última sexta-feira 14 dias de oração, mas com isso eu não estou dizendo que nós vamos parar de orar, nós vamos continuar orando. Nesta semana, fique atento às divulgações, nós teremos mais momentos de oração. Na verdade, nós temos um grupo contínuo, específico de oração, todos os dias, o grupo da oração das 5. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, vamos continuar clamando, buscando ao Senhor. Os dias são maus. E eu quero convidar, eu quero convocar você para continuarmos orando, 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 orando. O clamor chega diante de Deus. Deus ouve as nossas orações. Glória a Deus. Segunda característica de Deus, que nos impulsiona a afirmar que todos podem recomeçar. Se Agar pôde recomeçar, qualquer outra pessoa pode recomeçar. É o fato de que Deus vê. Versículo 13 diz que Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor. Veja que ela aqui tem uma experiência com Deus. O Deus de Abraão e o Deus de Sarai. O Deus de Abraão e o Deus de Sarai. Ela passa a olhar para Deus de um modo diferente. As angústias, as circunstâncias adversas, as pressões e as provações levam aqueles que creem a ter um relacionamento com Deus diferente do que tinham até aquele momento. E ela agora passa a dar a Deus um nome diferente. E diz o texto ali, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela, e o chamou de El-Rui, ou El-Roi. El-Roi, que significa Deus vê. O Deus que me vê. Falando sobre o momento em que passamos e acerca das características que a sociedade impõe às mulheres, muitas mulheres são como Agar, mulheres invisíveis. Invisíveis diante do sofrimento que estão passando. Mulheres que foram abusadas sexualmente, assediadas, maltratadas, feridas na alma. Invisíveis aos olhos da mãe, do pai, invisíveis aos olhos da sociedade. Hoje, eu estou falando a muitas mulheres que se sentem invisíveis, porque estão aprisionadas em calabouços da alma, prisões emocionais, por causa de processos de maus tratos às quais foram submetidas em sua história, mas que são invisíveis. Aquela adolescente, aquela jovem, aquela criança que chega para a mãe e de alguma maneira conta que foi abusada por um parente, por alguém próximo, muitas vezes até pelo próprio pai, ou por um padrasto, ou por alguém próximo, e a mãe faz de conta que não acredita, ou faz de conta que aquela menina está contando uma mentira, e ela acaba então se sentindo invisível ou invisível por causa da circunstância que está passando. Ou aquele menino que também foi abusado na sua infância, e que só ele e o abusador sabem do que aconteceu. Não, Deus viu a sua situação. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que porventura tenha sido vítima de maus tratos, vítima de todos estes processos de sofrimento que as pessoas lhe causaram. Sara, ela causou sofrimento em Agar. Abrão causou sofrimento em Agar. Ela se tornou uma mulher invisível aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que estavam ao redor dela. Mas ela não ficou invisível aos olhos de Deus. Deus está olhando para a sua situação. Deus está olhando para a sua realidade. Deus vê a sua condição, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus está olhando para você.
Escute, mais uma vez eu repito, Deus vê a sua situação. Você não está invisível aos olhos de Deus. E Ele quer que você desfrute do seu amor e do seu cuidado. Deus deseja que você seja amparado, que você seja amparada. Talvez as circunstâncias difíceis e terríveis pelas quais você está passando sejam diferentes das quais eu já citei, mas não importa, o que importa é que Deus está vendo. Eu poderia descrever aqui outras possíveis situações de fragilidade, de vulnerabilidade, de ataque, de sofrimento, de dores. Talvez você possa imaginar ou pensar que a sua dor é uma dor invisível. Mas Deus vê a sua dor, minha irmã. Deus vê a sua dor, meu irmão. Nós encontramos nessa história bíblica as evidências de como é possível todos recomeçarem. Todos podem recomeçar. Todos podemos recomeçar. Deus ouve o seu clamor. Deus vê a sua situação. Deus ouve a sua angústia. Deus vê aquilo que ninguém mais está enxergando, o sofrimento que o marido não está enxergando. Talvez você, minha irmã, gostaria que o seu marido fosse mais atento, ele estivesse vendo o sofrimento que talvez ele mesmo está causando em você. Mas não é possível porque ele está cego pelo próprio pecado. Mas Deus está vendo. Deus vê o seu sofrimento. Deus enxerga a sua dor. E agora eu quero caminhar para a terceira característica de Deus, que explica o porquê que Ele ouve e o porquê que Ele vê. Versículo 15. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Desculpe, versículo de número 14, logo após ali o verso 13. Vamos ler 13 e 14 para ficar claro. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de Beer-Lahai-Rui. O que significa a expressão Beer-Lahai-Rui? Aquele que vive e me vê. Aquele que vive e me vê. A fonte, o poço daquele que vive e me vê. Deus vive. Deus vive. Deus está vivo. Nós não somos um povo que crê num Deus de mortos, num Deus que está morto, mas um Deus que está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. Aquela mulher, aquela escrava desprezada, angustiada, vítima de sofrimentos diversos, ela foi atendida por Deus no seu clamor. Deus ouviu a sua oração, Deus viu a sua situação, isto porque Deus estava vivo. E ela então naquele momento, diz o texto bíblico, que diante de uma fonte que fica entre Cádiz e Berede, ela deu o nome àquela fonte, o nome de Beer-Lahai-Rui. Fonte do Deus que vive e me vê. Uma mulher invisível que foi observada por Deus, que foi contemplada em suas necessidades e que recebeu uma direção de Deus para a sua vida. E Deus disse que ela deveria voltar. Veja, meus queridos, é importante nós entendermos que a intervenção de Deus, ela se estabelece e muitas vezes nós queremos dizer para Deus como fazer as coisas. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus como deve ser. E talvez o que ela esperava fosse assim, você deve seguir para uma outra cidade, e lá eu vou te dar um outro marido, e você será uma mulher liberta. E Deus vem e diz para ela, volte e seja submissa à sua senhora. Diante das circunstâncias, diante daquele momento, ela recebe essa palavra de Deus.
Muitas vezes nós vamos receber uma palavra de Deus que não é aquela exatamente que nós gostaríamos. E talvez ela não tenha compreendido o porquê de fazer aquilo. De fato, muito sofrimento ainda lhe aguardava. Tanto que nós podemos encontrar, um pouco mais à frente, lá no capítulo de número 21, a descrição de quando, após o nascimento de Isaque, Abraão acaba expulsando Agar. E lá no verso 17, quando ela estava no deserto, sem água, ela coloca Ismael debaixo de uma sombra, ela se afasta por cerca de 100 metros, e ela diz assim: eu não quero ver o meu filho morrer. Naquele momento, diz o texto bíblico, verso 17 do capítulo 21 de Gênesis, Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. O Deus que ouve, o Deus que ouviu o clamor de Agar anteriormente, agora também ouviu o clamor do filho dela, de Ismael. O Deus que me ouve, ouviu o clamor daquele menino. E ele provê ali um recurso para a sua vida. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, que diante das circunstâncias, nenhum de nós gostaria de passar pelo luto. Nenhum de nós gostaria de passar pelas provações que estamos passando. Nenhum de nós gostaríamos de enfrentar tantas aflições, tantas perdas, tantas dificuldades. Nenhum de nós gostaríamos de enfrentar um AVC, um câncer, a Covid. Mas Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ele está conosco. E Ele nos dará graça para suportarmos, sabe por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos continuar a confiar na sua intervenção, na sua graça e na sua misericórdia. De maneira que nós finalizamos, concluindo esse processo, afirmando que todos podem recomeçar. Todos podem recomeçar. Todos podem recomeçar assim como Agar recomeçou. Agar recomeçou num caminho do deserto. O caminho que ela enfrentou, o caminho que ela passou, foi um caminho de deserto, um caminho de angústia, um caminho de sofrimentos. A mulher invisível, a mulher rejeitada, a mulher desprezada, a mulher maltratada, a mulher vítima da sociedade, vítima da ganância das pessoas, vítima da natureza pecaminosa que os seres humanos têm. Ouviu a sua oração foi atendida por Deus. Esta mulher rejeitada, esta mulher invisível, foi vista por Deus. Deus olhou e enxergou a dor dela. E eu quero dizer para você que me acompanha nesse momento, que Deus enxerga a sua dor. Deus enxerga o seu sofrimento. Deus ouve o seu clamor, porque Ele é um Deus que vive. Ele é um Deus vivo. E eu quero convidar você nesse momento para se colocar diante do Senhor, porque nós podemos passar por situações que podem nos fazer pensar que Deus não ouve, que Deus não vê, e nem mesmo que Ele esteja vivo. Contudo, a história de Agar mostra exatamente o contrário. Não importam as circunstâncias, nem o que as pessoas fizerem ou disserem para você. Saiba que é possível recomeçar, porque Deus ouve, Deus vê, Ele está vivo. Aleluia. Se coloque diante do Senhor, nós vamos cantar uma canção neste momento. E eu quero convidá-lo para adorar ao Senhor e se posicionar diante de Deus. Jesus quer cuidar de você, minha querida. Jesus quer andar com você. Jesus quer instruir, assim como Ele instruiu a tantas mulheres enquanto peregrinou nessa terra. Assim como Ele marcou a vida de tantas mulheres. Mulheres que devotaram suas vidas a Ele, que se renderam diante dos seus pés.
É tempo de recomeçar. Para você, mulher, para você, homem, para você, jovem, para você, adolescente, criança, idoso, idosa, homem ou mulher, é tempo de recomeçar aos pés do Senhor. Ele ouve as nossas orações, Ele enxerga as nossas dificuldades, porque Ele vive. Entregue sua vida a Jesus Cristo, consagre a Ele. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, escreva no chat do nosso culto ali, peça a sua oração, faça a sua oração, e logo após nós vamos orar clamando ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és.
Nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de promessas. Nosso Deus é o Deus que ouve o seu e o meu clamor, assim como Ele ouviu o clamor de Agar, daquela escrava que no passado foi tão desprezada, rejeitada, maltratada. As leis da sociedade, as leis da época, impuseram sobre ela calamidades, sofrimentos. As circunstâncias exteriores talvez também sejam sobre você estas imposições de sofrimento, de angústias, de desespero, de sofrimento e dor. A mulher invisível recebeu atenção da parte de Deus. Os olhos de Deus voltaram-se para aquela mulher que as pessoas não enxergavam. Deus vê a sua dor. Por mais que ela possa parecer invisível a quem está perto de você. Talvez você, minha irmã, meu irmão, você mulher, você homem, você que me ouve. Talvez você diga assim: eu não posso dizer que eu estou com dor. Eu não posso dizer que eu estou sofrendo, porque eu não quero que os meus filhos fiquem abalados. Eu preciso me fazer de forte. Eu preciso parecer que eu sou forte, para que as pessoas ao meu redor não fiquem de alguma maneira afetadas. Mas eu quero dizer que Deus olha para você, e Deus vê o seu sofrimento, Deus vê a sua dor, Deus vê essa situação. E você não precisa se fazer de forte diante de Deus, pelo contrário, chore, clame a Ele, se quebrante diante dEle, abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus. Porque Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que vê, Ele é Deus que vive. Deus está vivo. Jesus vive. Diante de Lázaro morto, diante daquele sepulcro onde Lázaro estava, Jesus, Ele se aproxima das irmãs de Lázaro e lhes diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim jamais morrerá. Sim, Jesus vive. E quem nele crê, viverá eternamente. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já reconheceu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso nesse momento. Como é que eu faço, pastor? O que eu tenho que fazer? Simplesmente ore. Ore com fé, com sinceridade, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou pecadora, que preciso da Tua graça. Vem nesta hora e toma a minha vida. Eu confio em Ti, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre todos que nos acompanham nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, possa entrar na sua casa, nesta vida, e trazer vida para esta pessoa. Porque o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor contempla o seu sofrimento e a sua dor. Quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Os dias têm sido difíceis. Você muitas vezes se sente sozinho, se sente sozinha. Parece que você está invisível por causa das circunstâncias. Talvez você imagine que a sua dor é invisível para as outras pessoas, mas não é para Deus. Ore ao Senhor e peça a Ele que te dê graça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, derrama, Deus, graça sobre o Teu povo. Pedimos a Deus nessa hora perdão por nossos pecados. Perdoa, Pai, a humanidade. Humanidade, ó Deus, que tem sido tão escrava de si mesma, escrava de seus desejos. Tantos e tantos estão sofrendo por causa da dor que os outros provocam. Assim como Agar foi vítima, exposta a tantos sofrimentos que as pessoas lhe impuseram. Há tantos neste momento, ó Deus, que me acompanham, que ouvem esta palavra e que também estão sendo vítimas de sofrimentos provocados por outras pessoas. E eu peço a Deus,
Ó Deus, visita esta pessoa, intervenha, que haja nesta hora, Deus, visitação da parte do Senhor, visitação onde quer que ela esteja, no ônibus, no carro, em casa, na sala, no quarto ou no leito de hospital, que a visitação do Senhor seja sobre este homem e esta mulher, em nome de Jesus, que o Senhor traga graça e reforce o ânimo, a coragem, para que nós tenhamos, ó Deus, paciência para suportar as dores, paciência para administrarmos os sofrimentos, paciência, Deus, para vivenciarmos todo esse processo que vivemos enquanto sociedade, até vencermos esta pandemia e todas as outras lutas e provações que venhamos a passar. Nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, porque Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres. Deus, deixa quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem Tu és. Deixa quem Tu és. Deixa quem Tu és. Deixa quem Tu és. Deixa quem Tu és, deixa quem Tu és, deixa quem Tu és, deixa